Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Leokulam, Shabbat Shalom a todos os amigos. Baruch Hashem, finalmente vamos iniciar agora a nossa parashá da semana. É a parashá Mitzorah. Geralmente nos anos normativos, nos ciclos normativos da Torá, nós lemos a parashá Mitzorah juntamente com a parashá Tazriah. Elas são lindas juntas, em conjunto. Mas nessa ocasião nós estamos estudando a parashá, a porção da Torá de Mitzorah, isoladamente. E aqui na ocasião de Pessah, do ano 5784, nós estamos fazendo uma aula, transmitindo uma aula de reposição em função do tema pertinente, urgente para nós, contido aqui na parashá Mitzorah, ok? Então eu quero convidar vocês a verem juntamente conosco no Sefer Vaikra, no livro de Levítico, que você tem na sua casa, na sua Bíblia. Abra em livro de Levítico, livro de Levítico, Sefer Vaikra, capítulo 14, versículo 1 em diante. Livro de Levítico, capítulo 14, versículo 1 em diante. Nós temos aqui o primeiro trecho, inclusive, em hebraico, que é o seguinte: Vaidaber Adonai el Moshe limor. E falou a Moshe, dizendo: esta é a lei do sofredor de Tzaraat no dia da sua purificação ritual. Ok, meus amigos, vamos agora para o subtítulo da parashá de hoje, da porção da Torá de hoje, que é o seguinte: Doeg Edomita fez saber a Shaul, o rei Saul, que David, o rei Davi, entrara na casa de Avimelech. Isso está em Tehillim, Salmos, capítulo 52, versículo 1. Parte A. Vamos agora para os comentários no Rumash Gutnik, na edição encadernada do livro de Vaikra, do livro de Levítico, na edição conhecida como Gutnik, Rumash Gutnik. Você que não possui essa edição, mantenha a sua Bíblia aberta em Sefer Vaikra, no livro de Levítico, capítulo 14, versículo 1 em diante. Vamos aos comentários do Rumash. A começar pelo nome da parashá. Por que a parashá de hoje, a porção da Torá, esse episódio da Torá de hoje, nomina-se Mitzorah? A parashá anterior, a porção da Torá anterior, da semana passada, da Zri'ah, descreve o aparecimento e a identificação da doença sobrenatural de Tzaraat, uma espécie de lepra. Nossa parashá, nossa porção da Torá, por sua vez, detalha o processo pelo qual aquele que sofre de Tzaraat se liberta da aflição, tornando-se ritualmente puro. Assim, é um tanto surpreendente que a nossa parashá seja chamada de Mitzorah, que significa aquele que é afligido por Tzaraat, a doença espiritual que atinge o físico, conhecida como Tzaraat. Já que a nossa parashá não trata da aflição nessa condição, mas sim de sua cura espiritual, da sua cura transcendente. Se algo de ruim acontece, pode ser por uma das duas razões. A é uma expressão das forças do mal. É uma emanação das forças do mal. B é de fato a expressão de uma forma muito intensa de bem. Mas o bem era tão intenso que o mundo foi incapaz de lidar com ele. Assim, o bem se desencaminhou, entre aspas, para as forças do mal. O método para corrigir o problema diferirá em ambos os casos. O mal, o adverso, evidente, precisa simplesmente ser erradicado. O problema e a sua solução são, assim, diametralmente opostos. O problema é o mal, o adverso, e a solução é o bem, o favorável. E B, porém, se a ocorrência ruim é na realidade uma forma desencaminhada, entre aspas, de bem intenso, então a cura não é por erradicação, pois existe um tremendo poder de bem aqui. Assim a solução está a revelar a verdadeira natureza e fonte do problema, como debaixo da superfície há algo realmente muito bom. O pensamento racídico, ou seja, do movimento dos judeus do leste da Europa, explica que
a tzara'at, essa doença espiritual, essa doença transcendente, essa sentença de uma enfermidade sobrenatural, se encaixa nessa última categoria que foi citada aqui, e que, na verdade, a aflição carrega uma energia transcendente, espiritual, sobrenatural, extremamente positiva, por incrível que pareça, conforme comentado em Likutei Torah, da Zriah 22b. Assim, a sua cura descrita em nossa Parashá não é de fato uma erradicação da tzara'at, da doença transcendente, sobrenatural de tzara'at, mas sim uma revelação do bem, do favorável, da natureza interior da aflição. Por conseguinte, a nossa Parashá, a nossa porção da Torá que nós estamos estudando hoje, ou seja, a Parashá Metzorah, que descreve a cura para a doença, é chamada pelo mesmo nome da doença, Metzorah, para indicar que a cura para esse problema está em revelar a verdadeira natureza interior da própria aflição. Esse comentário está baseado em Sichat Shabbat Parashat da Zriah Metzorah, no ano 5.751, nós estamos no ano 5.784. Basta uma breve conta e você vai identificar o ano em que esse texto foi elaborado. Meus amigos, conforme o comentário introdutório do Rumash Kutnik, até mesmo numa doença sobrenatural terrível, que é a doença da Tzara'at, Chas v'Shalom, que o Eterno nos livre, encontra-se luz no núcleo do problema, no núcleo dessa adversidade, desta enfermidade, no seu interior mais profundo, encontra-se luz. A doença da Tzara'at, essa doença sobrenatural que o Eterno sentenciava o Am Israel, o nosso povo, afligia tanto a pessoa, o indivíduo, o seu corpo, como também os seus bens, a sua casa, Chas v'Chalilá, que o Eterno nos livre, com o objetivo claro, público e notório, de que a pessoa buscasse tahor, que a pessoa buscasse purificação, que o indivíduo ou as pessoas envolvidas com essa doença sobrenatural buscassem imediatamente, em primeiro lugar, através das suas profundas reflexões pessoais, reconhecendo seus pecados, seus erros nos pensamentos, nas emoções, nas pretensões, nas atitudes, na fala, buscando teshuvá, retorno ao Eterno, através desse processo de arrependimento, a pessoa passava por uma série de protocolos descritos aqui no Sefer Vaikra, no livro de Levítico, e a pessoa era perdoada pelo Eterno e finalmente purificada. O objetivo dessa adversidade, como todas as adversidades, é o bem. Através de todos esses episódios, essas passagens terríveis da enfermidade de Tzara'at, tem por objetivo nos mostrar que toda dificuldade, mesmo essa terrível enfermidade, a finalidade é o bem, é solucionar o problema e ainda mais, fazer transcender o nível de elevação da pessoa. Que as condições mentais, psicológicas, psiquiátricas, comportamentais do indivíduo, da pessoa, sejam transcendidos, sejam melhorados, sejam refinados, sejam aprimorados para o bem da própria pessoa, do próprio indivíduo. E assim é em toda a adversidade, em todo problema, em todas as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa rotina, durante o dia, durante as semanas, durante os meses, durante os anos, durante as décadas. Por toda a trajetória das nossas vidas, todo problema Gamzut Letová. Ou seja, toda adversidade, na verdade, são para o nosso bem. Conforme o Rav Shel Hashaliach nos ensina, nas suas Igeritim, nas suas cartas, nas suas epístolas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que se relacionam corretamente com o Eterno, que amam o Eterno. O que é amar o Eterno segundo a Torá? Conforme foi estabelecido pelo Eterno. Amar o Eterno significa obedecer os seus mandamentos. E aqueles que obedecem às mitzvot, os mandamentos de HaKadosh Baruch Hu, são abençoados até a 1000ª geração. Seus descendentes são abençoados, passando-se geração em geração até a 1000ª geração. Isso significa
Essas são as características, esse é o resultado daqueles que se relacionam adequadamente com o Eterno. Quem ama o Eterno? Aqueles que obedecem os seus mandamentos. Também está escrito nas Igeritim, nas cartas, agora no caso do Rav Yohanan Hashaliach, do Rabino João, o emissário, mais conhecido dessa forma em português, que todo aquele que diz que conhece ou ama o Eterno, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele ou nela. Então, amar o Eterno significa se relacionar com ele adequadamente, ou seja, obedecendo os mandamentos. Agora, eu vou passar a leitura das referências do Tanar, das referências bíblicas, de todos os contextos bíblicos aqui que necessitam serem citados. Vou passar a palavra para o nosso Javier Juliano. Shabbat Shalom, Reverendo. Vamos agora à leitura das referências citadas. A primeira está em Êxodo Shemot, capítulo 23, verso 1. Não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio, ou perverso, aquele que despreza a Torá, para seres testemunha de injustiça. Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal, nem deporás num processo inclinando-se para a maioria, a fim de distorcer o direito e o juízo. Provérbios, capítulo 19, verso 5. A testemunha falsa não permanecerá sem o devido castigo, e aquela pessoa que ventila, que espalha mentiras, não escapará impune. Provérbios, capítulo 21, verso 28. A testemunha falsa acabará sendo condenada à morte, porém, a pessoa que sabe ouvir e se informar poderá falar para sempre. Ou seja, a pessoa que se informa antes de falar. Uma parábola da Torá, do povo de Israel, nos conta o seguinte. Conta-se que certo sábio sofreu tamanha calúnia que o prostrou mortalmente ferido. O caluniador havia feito um grande estrago em sua vida. Constrangido por outros a ir ao homem de Deus que estava à beira da morte e pedir perdão pelos seus atos, o caluniador foi até lá com um tremendo peso na consciência. Ao chegar à presença daquele sábio, rogou-lhe desculpas e perdão, e ouviu a seguinte resposta: Eu o perdoo de todas as suas palavras contra mim, mas há duas coisas que eu desejo que você faça. Será que você pode realizá-las? Amargurado, o caluniador respondeu: Farei o possível para cumprir os seus últimos desejos. Então, o moribundo sábio fez um maior esforço e solicitou: Pegue este travesseiro que está embaixo da minha cabeça. Vá até aquele monte em frente à minha casa e solte todas as plumas ao vento. Espalhe bem e por toda parte depois traga-me o saco vazio. Mais que depressa, o caluniador dispôs-se a cumprir o pedido. Não foi difícil soltar aquelas penas de travesseiro ao vento, pelo que logo ele estava de volta à casa do sábio moribundo. Ao receber o saco de pano de volta, o sábio fez então o segundo pedido. Muito bem, agora pegue este saco vazio, volte lá onde você espalhou as plumas e apanhe uma por uma, pena por pena, e encha esse travesseiro de novo e me traga de volta. Com um terrível sentimento, o difamador replicou: Mas isto é impossível. Eu não poderei juntar todas as penas. O vento espalhou por muitos lugares. E então o sábio proferiu suas últimas palavras: Eu te perdoo de todas as suas palavras contra mim, mas você jamais poderá consertar o estrago que fez a minha vida e a minha imagem diante de todos. A fonte deste drash, desta parábola, é anônima e ela também é uma parábola tardia, ou seja, ela foi confeccionada, ela foi feita nos dias atuais. Aliás, amigos, este é um midrash, ou seja, uma parábola. Drash é o ato de explanar, de explicar. Continuando o nosso esforço da semana passada, iniciado na Parashat Tazriah, nós lemos no resumo da Parashat Tazriah que existia uma pessoa que ela estava com Tzarat, ela recebia Tzarat por um decreto divino, e ela passava a ser conhecida como Metzorah, que era a pessoa afligida por uma mancha parecida com Tzarat na pele. E essa pessoa estava sujeita à avaliação por um Kohen, ou seja, um sacerdote. E a Parashá de hoje, amigos, ela amplia justamente essa discussão. A gente vai expandir o tema que foi trazido semana passada na Parashá Tazriah, detalhando o processo de purificação dessa pessoa, da Metzorah. Esse processo ele era ministrado por um Kohen e ele era composto por 3 partes. Havia a raspagem do corpo, havia imersões e um korbanot. E nós veremos ao longo dessa Parashá uma série de questões relacionadas à Metzorah.
que está por trás dessa palavra Metzorah? Trazemos aqui que a pessoa que era afligida por Tzaraat, erroneamente traduzido como lepra, é conhecido como Metzorah. Depois daquela demorada descrição da Tzaraat na Parashat Tazriah, a gente observa que não só pessoas eram afligidas por Tzaraat, mas também estabelecimentos, mas também determinados recintos. Haviam medidas ditadas pelo próprio Eterno para a purificação do recinto. Não sendo possível essa purificação do recinto, a casa era inteiramente demolida. Complementando essa realidade, farei também a leitura do comentário do Humash da Torá de Moshe, da editora Sefer, na página 328. Assim diz o comentário. Capítulo 14, verso 2 de Vaikra Levítico. Lei daquele que tinha Tzaraat no dia da sua purificação. Esta paraxá trata da reintegração da pessoa atacada com Tzaraat. Ela deveria morar fora dos 3 acampamentos, e caso se curasse, o Kohen, o sacerdote, deveria proceder ao ritual de sua purificação e subsequente reintegração, ou seja, ela era purificada e na sequência reintegrada na sociedade. Traziam-se 2 passarinhos vivos daqueles que, declarados pela Torá, seriam puros, madeira de cedro, carmesim, lã tingida de vermelho e risopo, que era um arbusto. O cedro servia para tirar da pessoa com Tzaraat o defeito da vaidade e o risopo simbolizava a modéstia. O objetivo do ritual dos 2 passarinhos, vide versículo 4-7 do capítulo 14, era identificar a pessoa com Tzaraat juntamente com um pássaro degolado e logo depois com um pássaro vivo banhado no sangue da seguinte maneira: a alma do leproso era simbolicamente derramada com o sangue do pássaro sacrificado. Vide Levítico 17, Vaikra 17, capítulo 17, verso 14. O pássaro vivo, banhado neste sangue, impregnava-se desta vida, desta alma, e posto em liberdade, levava consigo os elementos maus da pessoa que estava com Tzaraat. Livrado, assim, da impureza, este lavava suas vestimentas e cortava todo o seu cabelo, seu pelo, que está à vista, e se banhava, e assim era considerado puro para poder entrar no acampamento. E esta era a primeira etapa da purificação da pessoa com Tzaraat. Para aquele que vai ser purificado. O leproso curado e purificado, segundo o ritual, vide comentário anterior, era considerado como um aspirante à iniciação. Haviam-lhe tirado a alma impura, a vida impura, e deviam-lhe inculcar uma outra. E esta é a base de todas as purificações, segundo demonstra o Salmo, Tehillim 51, versículos 9 e 12. Expurga-me com risopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faze-me ouvir o gozo e a alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde dos meus hatatim, dos meus pecados, o teu rosto, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito, um ímpeto firme. Então, amigos, conforme visualizamos no comentário do Humash da editora Sefer, a Torá de Moshe, existia uma doença, uma pessoa que era afligida por uma doença transcendental, vulgarmente traduzida como lepra aqui nas nossas versões, essa pessoa que era acometida por Tzaraat, ela vai ser identificada como leprosa de maneira equivocada. E a Torá nos mostra que após esse processo de reintegração, essa pessoa era considerada como um iniciante, como uma pessoa que havia passado por um estágio necessário e primário de purificação, mas esta purificação deveria caminhar, deveria continuar. A respeito disso, existe um artigo no Chabad chamado Uma Fonte Transcendental, que antes de passar para o nosso Raver William, eu gostaria de ler, que traz um significado, uma expansão do tema muito importante a respeito da Metzorah, que era a pessoa afligida com Tzaraat, e também sobre a própria Tzaraat em si. Esse artigo ele é baseado nos ensinamentos do Rebbe, de bendita memória. E diz assim: Metzorah é uma pessoa doente afetada por manchas e mantida longe de qualquer assentamento. Mas, para nossa surpresa, quando o Talmud, Sanhedrin 98b, pergunta sobre o nome do Mashiach, o Redentor do povo Yehudi, do povo de Israel, o Mashiach responde que seu nome é Metzorah. A razão para que o Talmud chame Mashiach de Metzorah é porque está escrito: e ele suportou as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. No entanto, se o Mashiach suporta doenças e sofrimentos, como sabemos que se trata de Tzaraat? O Beit HaMikdash, o templo específico distinto sagrado,
também é chamado de Metzorah. No versículo onde se lê, e o doente de Tzaraat, que tem a mancha, diz o Midrash, o doente da Tzaraat se refere ao Beit HaMikdash, o templo de Jerusalém. A explicação se encontra no significado profundo das manchas de Tzaraat, erroneamente traduzida como lepra por sua aparência. Tzaraat não é uma doença natural, mas uma punição específica do céu por falar Lashon Hará, maledicência, conforme trouxemos na paraxá anterior. E é a revelação do poder do juízo celestial que encontra a expressão no mundo terrestre na forma de mancha. É por isso que a mancha por si própria não indicava impureza, mas devia ser mostrada ao Kohen, ao sacerdote. E somente quando ele identificava como uma mancha de Tzaraat, recaía a impureza sobre a pessoa manchada. Quando Kohen afirmava que a mancha era pura, não era uma negação da impureza, mas uma revelação da severidade celestial de santidade, de especificação, de distinção. Um nível espiritual muito elevado. O significado de que a mancha podia ser impura é que, em sua descida dos níveis transcendentais, espirituais mais elevados, algo negativo pode desencadear da severidade celestial até chegar a uma mancha de Tzaraat. O significado da severidade celestial na sua fonte não é para evitar a punição ou evitar dar fluxo de energia às criações. Ao contrário, como seu nome indica, Gevurah não significa apenas severidade, mas também poder e intensidade, simbolizando a poderosa intensidade com a qual Deus envia sua energia, sua presença para o mundo. Só que quando o receptor de energia de tão grande força não está pronto para recebê-la, se expressa em provações e dificuldades. Este é também o significado da mancha de Tzaraat, em sua fonte transcendental. Ela é a intensidade da definição da distinção da santidade divina. Daqui se desencadeiam os duros juízos, como são aqueles do mundo transcendental, do mundo espiritual. E depois, somente depois, posteriormente, o surgimento das manchas impuras. É por isso que Mashiach e o Beit HaMikdash são chamados de Metzorah, para expressar o elevado nível de santidade de especificação que é revelada através deles. A santidade é a especificação com grande intensidade que supera toda a medida e limite. E esta santidade, essa definição, essa distinção, se revelará através de nosso justo Mashiach e residirá no terceiro templo, porque na época da redenção não haverá impedimentos, e a santidade, a distinção, a kavod, a Shekinah do eterno será revelada no mundo físico, tal qual é em sua fonte espiritual, em sua fonte transcendental. Isto se conseguirá através de nossas doenças, isso se considerará conforme dito em Yeshayahu 53. Nossas doenças ele, o Mashiach, carregou. Com isso, ele refina até o último dos Bnei Israel, dos filhos de Israel, na era atual dos calcanhares de Mashiach, dos passos de Mashiach, que falaremos logo após o encerramento desta introdução. Até que todos se tornem recipientes adequados para as luzes divinas da redenção verdadeira e completa, que seja rapidamente em nossos dias. Vou passar agora, amigos, Haverim, a palavra para o nosso Haver, William, para ele continuar da parte. O Tanar nos diz: Baruch Hashem, dando continuidade à linearidade do nosso shiur, da nossa aula da Parashá de hoje, vamos agora a evidências importantes do Tanar, mais uma evidência que vai contribuir para o esclarecimento da nossa Parashá de hoje, que encontra-se em Melachim Aleph, 1 Reis, capítulo 14, versículo 16 em diante, onde nós temos o seguinte: ele entregará Israel por causa dos pecados, dos Hatatim que Yarovam, que Jeroboão cometeu e fez Israel cometer. Então o Eterno, por causa dos pecados de Jeroboão, ou seja, toda a disseminação de Avodazará, de idolatria, todos os ensinamentos, entre aspas, que Jeroboão, o rei Jeroboão, não somente pecou a nível pessoal, a nível individual, ele influenciou pessoas de sua família, pessoas ao seu redor, a corte de toda a monarquia, de todo o reinado de Jeroboão, o rei, que dominava a parte norte de Israel e de Israel naquele período. E ele dividiu o povo, as 10 tribos, através de um serviço, de uma disseminação obscura, de ensinamentos obscuros, de idolatria, influenciou a todos os outros estados, os 10 estados, a seguirem com ele na Avodazará, Chazve Shalom, que o Eterno nos livre.
Então, um dos maiores erros, um dos erros mais graves na Torá, no Tanar, não é somente no tocante ao individual, mas o pecado que é cometido voluntariamente, quanto mais, ou seja, continuamente, com orgulho. A pessoa, o indivíduo, a indivídua, sabe que está cometendo atos ruins e não somente os comete, como também busca influenciar os outros a seguirem no mesmo caminho. Então, se a pessoa comete erros, ela busca uma maneira, um modo de trazer consigo, de arrastar consigo outras pessoas. Ela busca normativizar, tornar algo normal, algo comum, algo bom, aquilo que o Eterno determinou, estabeleceu como errado, como um crime. E esse é o caso de Yarovam, de Jeroboão, que não somente cometeu Hatatim, pecados, mas também fez as 10 tribos de Israel cometerem pecados, e o resultado disso foi que Jeroboão foi punido, devidamente punido, também as 10 tribos, e as 10 tribos foram expulsas, exiladas para todos os países, todas as nações do mundo. Ok? Um dos fundamentos que causam a sentença da Tzara'at, da lepra, dessa espécie de lepra, essa enfermidade sobrenatural que o Eterno envia para punir, é o Lashon Hara, é a língua maledicente, que nós já estudamos nas parashot anteriores, que o nosso Raver Juliano passou na última porção da Torá, da Zriá, aonde a motivação dessa enfermidade transcendente, sobrenatural, ocorre quando as pessoas promovem falsas notícias, perjuro, injúria, difamação. Quando as pessoas buscam espalhar ou fomentar falsas evidências, falsas verdades, ou meias verdades, ou seja, argumentos tendenciosos a levar pessoas ao engano, ao engodo, gerando assim, atraindo assim a sentença da enfermidade da Sana'at, que o Eterno nos livre. Vamos agora a referências do livro Kol HaTor, capítulo 2, um livro que é atribuído aos ensinamentos do Gaon Vilna, ou Vilna Gaon, um grande rabino tardio, que viveu por volta do século XVIII, final do século XVIII, século XIX, início do século XIX, conhecido como o gênio de Vilna, ok? E ele é o autor de diversos ensinamentos muito profundos, que gerou uma literatura, um livro conhecido como Kol HaTor. E nós temos os seguintes estudos e comentários do rabino Gaon Vilna, ou Vilna Gaon. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental, como observado no Zohar HaKadosh, no livro conhecido como Zohar, o Santo Livro do Esplendor, quando comenta uma passagem em Bamidbar. O versículo ali citado refere-se a um aspecto de Yosef, ou seja, José, prestem atenção, sobre José, filho de Jacó. Na gematria, para quem não sabe, para quem esqueceu, gematria é um cálculo ou ensinamentos profundos, conclusões profundas, significados profundos da Torá contidos nas letras, nas palavras. Sendo o hebraico uma língua extremamente peculiar, extremamente diferenciada, o hebraico ele não possui numerais, não possui números. Então, se você procurar numerais no hebraico, você não irá encontrar. Então, como é que funciona? Como funcionava, principalmente na antiguidade, no passado, os cálculos.
como se poderia representar os números? Através das letras do alfabeto hebraico. Então, o alfabeto hebraico não possui numerais, ou seja, número 1, número 2, número 3 e assim por diante. As letras hebraicas possuem valor numérico, um valor quantitativo. Então, Aleph, a primeira letra, tem um valor numérico 1. O Beit, a segunda letra do hebraico, possui um valor numérico 2 e assim por diante. Sendo assim, dentro dessa peculiaridade, dessa singularidade do alfabeto hebraico, da língua hebraica, é possível, faz parte de uma análise gramática, calcular o valor das letras, somar as letras e conceber e se deparar com expressões, com significados profundos através desses cálculos. Hoje, na modernidade, ou tardiamente, nós conhecemos como gematria em português. Então, nesse nível de interpretação, através de cálculos de letras, as iniciais desse verso são iguais ao valor numérico 161. Então, esse é um indicativo, um sinal, uma dica importante dentro desse estudo do Rabino Gaon Vilna. Em suas bênçãos e seus filhos, Jacó disse sobre José: dali se tornou o pastor, a pedra de Israel, lá em Bereshit, Gênesis capítulo 49, versículo 24. Então, existem significados importantes, existem informações importantes dentro dessa passagem de Gênesis capítulo 49, versículo 24. Ok? Seguindo os estudos do Rav e do Rabino Gaon Vilna sobre essa questão da Parashá Metzorah, que nós estamos estudando hoje. Redobre a sua atenção. Gênesis capítulo 42, versículo 8. Yosef, José, reconheceu os seus irmãos. Quando José estava no Mitzrayim, no Egito, e ele foi o rei do Egito, estando abaixo apenas daquele que era considerado um Deus supremo na terra, que era o Pará, o faraó, José reconheceu os seus irmãos, mas eles não reconheceram. Os irmãos de José não reconheceram, ele estava totalmente trajado com roupas diferentes. O seu visual, a sua estética e a sua linguagem eram outras. Yosef falava a língua do Mitzrayim, a língua do Egito. Um intérprete traduzia o diálogo entre ele e os irmãos, conforme consta na Torá. Obviamente, José estava careca, totalmente depilado, conforme a cultura do Egito, conforme o costume egípcio, com trajes egípcios, uma aparência de um egípcio típico da nobreza. Então os irmãos não reconheceram. Ele falava uma linguagem diferente, toda a sua estética, todo o seu visual era outro, absolutamente outro. E o Rabino Gaon Vilna lhe salienta: essa é uma das características de José, não apenas em sua própria geração, mas em todas as gerações. Ou seja, que o Mashiach ben Yosef, o Messias, filho de José, reconhece os seus irmãos, mas eles não o reconhecem. Então o Rabino Gaon Vilna está dizendo que isso não é um fato que apenas aconteceu com José e seus irmãos. É uma circunstância profética, ou seja, uma circunstância que aponta para o futuro. Uma circunstância que ocorreu ali com José, que seria repetida no futuro, em todas as gerações, e principalmente na geração do Mashiach ben Yosef, do Messias, filho de José. O que é o Messias, filho de José? Trata-se da primeira passagem, da primeira ocorrência, da primeira vinda do Mashiach, do Messias. E a sua primeira vinda, a sua primeira aparição no nosso mundo físico, ela é caracterizada, ela ocorre no mesmo estilo, nas mesmas situações, nas mesmas ocorrências, nas mesmas experiências que viveu José. Ou seja,
ser um jovem extremamente sábio, um Gaon, um gênio da Torá, desde a sua tenra juventude, ser odiado por seus irmãos, por seus parentes, por muitos dos seus parentes, não todos, obviamente, nem por sua mãe, nem por todos os irmãos, ele não era odiado, mas pela maioria dos seus irmãos. Por causa, conforme diz o Midrash, o livro Midrash, que explica a Torá através de uma linguagem de parábolas, no Midrash diz que o Mashiach, aliás, José, filho de Jacó, era odiado pelo seu conhecimento da Torá, pelas suas palavras de Torá, pelas visões profundas que ele tinha, que o Eterno lhe concedia. Então, ao menos 4 vezes a Torá salienta que seus irmãos o odiavam. E o livro do Midrash aponta, sublinha, que esse ódio estava fundamentado na inveja, porque ele era extremamente sábio, ele aprendeu conhecimentos profundos da Torá com seu pai Yaakov, com seu pai Jacó. Então, todas essas ocorrências fundamentais que ocorreram com José, elas ocorrem em todas as gerações, de lá para cá. Principalmente na vida do Mashiach, do original Mashiach, no artigo definido, o Mashiach. Então ele é chamado de Ben Yosef. A primeira vinda do Messias é chamada de Ben Yosef, filho de José, não por uma ligação sanguínea, no sentido de que ele pertence à tribo de José, mas porque ele vem na mesma centelha, na mesma conexão, com as mesmas características, que passou as mesmas experiências de José. Um servo sofredor, um homem de dores, um homem humilde, que reconhecia os seus irmãos, que respeitava os seus irmãos, mas boa parte dos seus familiares, uma parte significativa dos seus familiares, da sua casa, não o respeitavam e o traíram. Então, o Rabino Gaon Vilna está salientando isso. Está nos instruindo quanto a isso. Triplique agora a sua atenção. Continuando o texto do Rabino Gaon Vilna, nós temos o seguinte: mas os irmãos não reconheceram. Essa obra é a obra de Hassadan, do adversário, mais conhecido em português como Satanás. Hashem Shalom Keteno nos livre. Que inclusive esconde as características do Mashiach, esconde as características do Messias, Ben Yosef, para que os passos do Mashiach, para que os passos do Messias, ou seja, toda a jornada do Messias, as suas características, o seu legado, a sua história, não sejam reconhecidos, até mesmo menosprezados, por causa dos nossos muitos pecados. Então, os nossos muitos pecados contribuem para o nosso desconhecimento, para o nosso não reconhecimento da verdadeira identidade, das verdadeiras características do Messias, da sua primeira vinda, assim como aconteceu com os irmãos de José, que não o reconheceram quando ele estava governando as nações. Na ocasião de José, governante do Egito, todas as nações compravam, adquiriam alimentos, a sua subsistência, a sua sobrevivência dependia estritamente da administração de José. O Egito era o país mais rico, mais opulento, a economia mais elevada de todo o mundo naquela ocasião. E José, o seu rei, o seu administrador. E os irmãos não o reconheceram. Não por propósito, mas porque os seus muitos pecados coibiam, prejudicavam a visão deles sobre o seu irmão. Caso contrário, continuou Rabino Gaon Vilna, nossos problemas já teriam terminado. Se Israel, ou seja, as 10 tribos,
reconhecessem José, os 10 irmãos reconhecessem José, isso é, os passos do Mashiach, do Messias, filho de José, que é a reunião dos exilados. Ou seja, se os irmãos reconhecessem José, haveria imediatamente a redenção, a Geulah, a reunião dos exilados, assim como aconteceu com os irmãos de José. Quando eles se reuniram e reconheceram que ele era o irmão que eles venderam, que eles traíram, ocorreu a redenção. As pragas que estavam destruindo os animais e as plantações no mundo inteiro, elas cessaram quando finalmente os irmãos reconheceram José, Yosef em hebraico. Do mesmo modo, isso aponta para todas as gerações e principalmente para a nossa última geração. Pois estamos no Aharit Hamim, no fim dos dias, nos últimos episódios do fim dos dias, conforme nota-se na realidade mundial. Na circunstância que nós estamos, uma circunstância última, onde não há mais espaço para outras gerações, outras ocorrências no mundo completamente populoso, superpopuloso, hiperpopuloso, globalizado, informatizado, aonde nós não temos mais guerras com pedras, lanças, espadas, flechas. Agora basta um botão, acionar um código, um botão, numa estação militar, num quartel, e bombas de plutônio podem explodir sem ao menos tocar o solo terrestre. E isso é o suficiente para destruir 90% de um país continental como o Brasil. Basta uma pesquisa, uma breve pesquisa no Google, e nós vamos nos deparar com uma bomba russa chamada Satan II, com uma capacidade de devastação terrível, sem ao menos tocar o solo terrestre. As bombas que necessitavam explodir e destruir tudo através de um choque contra o chão, contra o solo, essas bombas eram da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, as bombas passaram a serem aprimoradas, vamos dizer assim, para uma total destruição, sem ao menos tocar o solo terrestre. Então, hoje, as guerras elas são extremamente letais e mundiais. As enfermidades podem passar de um país, de um continente para outro numa velocidade avassaladora. Nós estamos, evidentemente, nos últimos episódios do Aharit Hayamim. Essa é a circunstância que o Gaon Vilna está nos esclarecendo. Então, os pecados, esse menosprezo, são injúrias, são perjuros, são falsas notícias, falsas informações, são mentiras acerca do Mashiach Ben Yosef, da sua primeira vinda. Assim como aconteceu na geração de José, principalmente na geração nossa, o Messias é escarnecido, ele é zoado, ele é menosprezado. As pessoas falam mal dele pela sua aparência, pelas características ocidentais, estrangeiras, que foram empregadas sobre o Messias, assim como aconteceu com José. O Messias hoje, ele está mundialmente conhecido como uma carapaça, uma couraça de Avodah Zará, de idolatria, assim como José no passado. Trajes de idolatria no corpo de José, uma aparência de um nobre egípcio, ou seja, de uma pessoa idólatra, com cordões, anéis, uma aparência que evoca uma cultura, comportamentos, crenças idólatras, como no tempo de José, sendo ele membro, aliás, o rei, o governador do Egito, abaixo apenas daquele que se considerava o rei, o Deus Supremo do Egito, que era o faraó. E esses pecados
pecados criam essa quelipá, essa casca de impureza que impede a casa de Israel, ou seja, os exilados, aqueles que foram expulsos, espalhados para os países, para as nações do mundo, fazendo com que não reconheçam o Messias. Não apenas não reconheçam, como também caçoem, zoem, produzam zoações, deboches, produzam mentiras, infâmias sobre o Messias. Salmos 31, versículo 12, continua o Rabino Gaon Vilna. Por causa de todos os meus inimigos, tornei-me uma desgraça. Todo esse salmo é uma das orações que o rei David Meller, de abençoada memória, fez em nome de Mashiach ben Yosef, continua o Rabino Gaon Vilna, como está escrito: você conhece os problemas da minha alma, Salmo 31, versículo 8. Da mesma forma, encontramos escrito em conexão com José, porque vimos a angústia de sua alma. Fui esquecido do coração como um cadáver. Quão abundante é a tua bondade que colocaste no norte para aqueles que te temem. A palavra indica que isso se refere ao Messias, filho de José, ou seja, a primeira vinda do Messias, porque ele é do norte, ou seja, ele faz parte das tribos do norte, nasceu nas tribos do norte, governa as tribos do norte, ou seja, a região a região da Galileia. Uma das características do Messias, filho de José, é ter vivido a maior parte da sua vida na Galileia. Nazaré, conhecida assim em português, é um pequeno território, uma pequena periferia, uma pequena favela do norte de Israel, ali no primeiro século da nossa era. E também é dito sobre os passos do Messias, sobre a trajetória do Messias. Pois zombaram dos passos do teu Mashiach, pois zoaram, caçoaram, produziram piadas, infâmias sobre a jornada, os passos do teu Mashiach. Isso está em Salmo 89, 52. 51. Dependendo da edição, no caso em português, nas edições em português, do Rabá Juliano, está na edição em português, está em 89 e 51. Ok? Continuando os textos do Kol Hador, do livro do Rabino Gaon Vilna, nós temos perseguido. Quando diz perseguido, Deus sempre busca o perseguido, como está escrito. O que foi já existe, e o que será já foi. E Deus sempre busca o perseguido. O perseguido, no caso, é o Mashiach ben Yosef, ou seja, a sua primeira vinda. Foi demarcada por perseguições que aparecem em cada geração. Essas características de um líder perseguido do nosso povo, ela apareceu em diversas gerações do nosso povo. Da história de José em diante, principalmente na vida do Messias ben Yosef, na primeira vinda do Mashiach. O Rabino continua: já expliquei que há indícios nas palavras, abre aspas, Deus sempre busca o que é perseguido, fecha aspas. As dicas aqui, nesse texto, são reveladas através da gematria, daquele cálculo gramático, para adquirir interpretações, para adquirir informações preciosas, que nós estudamos anteriormente aqui, na nossa aula de hoje. Essas dicas são reveladas através da gematria para as palavras igual ao valor numérico 832, que é sintetizada por Sião, a palavra Sião, que está na linha, ou seja, está conectada com a história de José. De acordo com o Midrash, de acordo com o livro do Midrash, o livro das parábolas, no tratado de Tanhumá, da Parashá Tanhumá, para a Parashá Kitetzer. Tudo que ocorreu com José, ocorreu também com a cidade de Sião. Continuando, meus amigos, não existe uma circunstância, um cenário, um sistema tal que o Eterno estabeleceu que os pecados, os hatadim, os crimes diante da Torá, eles coíbem, eles causam uma casca de impureza, ainda que a pessoa não seja cometida com uma tzaraat, uma doença, uma enfermidade, uma lepra sobrenatural. Existe sim uma casca de impureza, uma kelipá em hebraico, kelipá, que faz com que a pessoa não identifique uma casca, uma escama, não identifique o Mashiach, contribui para isto. E o Mashiach, Yeshua ben Yosef, nos esclareceu sobre isso.
quando ele relata que, dentro da soberania de Deus, da Rimonut Shel Elohim, é o Eterno que ordena ao Mashiach o que ele deve dizer e a quem dizer. O Mashiach não trata, não fala, não se comunica, não se revela a ninguém, senão sem que o Eterno tenha ordenado. Então, quando alguém está conectado ou estará conectado, irá se conectar com o Mashiach, no sentido do seu ensinamento, no sentido da sua orientação, isso é um feito do Eterno. O Eterno ordenou, o Eterno estabeleceu essa ocorrência. Algo que aconteceu com o Shaul HaShaliach, o Rabino Paulo emissário, quando estava a caminho de Damischek, a Damasco, caiu no chão e o Mashiach se revelou a ele através de uma visão. Falando com ele, Shaul, por que persegue? Justamente o conteúdo que o Gaon Vilna está dizendo, que o Mashiach é perseguido. Justamente o mesmo conteúdo. E ocorre que na vida do Rabi Shalashaliah caíram escamas dos seus olhos que o impediam de observar a verdade no tocante ao Mashiach. Até porque, novamente, o Eterno estabeleceu um sistema, uma circunstância, um cenário onde os membros da casa de Judá, principalmente, os membros da casa de Judá, Benjamim e Levi, têm ouvidos para ouvir, mas não podem ouvir. Olhos para ver, mas não podem ver a verdade no tocante a essas profundidades que o Eterno revelou aos pequenos. Salmo 89, versículo 52. Os passos do teu Mashiach. No versículo que escarneceu, que produziu infâmia, injúria, mentira, sobre os passos do Messias, sobre a trajetória do Messias, a jornada, o legado dele, onde quer que os passos do Messias sejam mencionados, ele se refere à missão do primeiro Mashiach, da primeira vinda. Mashiach Ben Yosef, como é chamado em hebraico. Como é sabido, os inimigos diante do Eterno, aqueles que pensam, que sentem inimizade pelo Eterno, causam problemas, adversidades a todo o processo do início da redenção, que ocorre nos passos do Mashiach. Quem está dizendo isso? O Rav Gaon Vilna, conhecido como o gênio de Vilna, que desde pequeno aprendeu a Torá, entre aspas, sozinho. Por isso é conhecido como um gênio. Conhecido como um superdotado. Como é sabido, aqueles que têm inimizade pelo Eterno, que se sentem inimigos do Eterno, que se percebem incompatíveis com a Torá, causam problemas a todo o processo do início da redenção que ocorre na jornada do Mashiach. No Salmo, afirma sobre esse assunto, quando diz, abre aspas, quem escarneceu dos passos do teu Mashiach, do seu Messias. Salmo 89, 52, dependendo da versão, 89, versículo 51. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Uma pessoa humilde montada em um jumento, montada em um jumentinho. Uma pessoa humilde montada em um burro. O livro do Midrash, sobre a Parashá Tanhumá, em Bereshit, em Gênesis, fala sobre o Mashiach Ben Yosef, a primeira vinda do Messias, que é uma pessoa humilde, no aspecto de fui humilhado e ele me salvou. Ou seja, sua humildade o protege da morte. Então, Zacarias capítulo 9, versículo 9 está apontando para o Messias, que ele é caracterizado por humildade. E a sua primeira vinda é caracterizada não ele montando num cavalo de guerra, como também foi prometido, como também foi profetizado, o Messias, rei, exaltado, glorificado, reconhecido por todos. Não, a primeira vinda do Messias, ela é como uma pessoa humilde montada em um jumentinho. O que é um jumento? É um animal de trabalho. É um animal que é inferior a um cavalo, que não é tão forte,
que é de carga, que está no trabalho, no campo, carregando pedras, carregando carroças pesadas. Ele não é tão benquisto, tão admirado quanto cavalos, um corcel, um manga larga. É um jumentinho, é um burro, um jumento. Essas são as características da primeira vinda do Messias. Quem está nos ensinando isso? O Gaon Vilna. O gênio de Vilna, da cidade de Vilna. Provérbios 13, versículo 17. O Shaliach fiel traz cura. O emissário fiel traz cura. O versículo afirma: o mensageiro dos ímpios cai no mal, mas o mensageiro dos fiéis traz cura. O mensageiro perverso refere-se ao anjo de Esaú, na passagem de Jacó, quando Jacó lutou contra um anjo. E esse anjo, ao contrário do que é ensinado em Roma, na religião política de Roma, ou na política religiosa de Roma, lá é dito, na tradição, nos seus sermões, que o anjo que lutou contra Jacob, contra Jacó, era um anjo bom, quando na verdade ele era um mensageiro perverso, que foi professor de Esaú. Um anjo é um professor, um anjo é um mensageiro. Traz mensagens da Torá ou mensagens de perversidade, encaminhando os filhos das trevas para o destino que eles devem seguir, que era o caso de Esaú. E esse anjo militou na madrugada contra Jacó e foi vencido. Um anjo do Senhor, um anjo do Eterno, um anjo de luz, um anjo do bem, de boas notícias, é capaz de destruir centenas de milhares de pessoas com um só golpe, conforme foi registrado no Tanar, conforme é registrado na Bíblia. E aqui, esse anjo, ele é vencido por apenas um homem. Então, o mensageiro perverso refere-se ao anjo de Esaú, que ensinou Esaú tudo o que ele deveria fazer. Por causa de sua maldade, cairá nas mãos do anjo de Yosef, do mensageiro de Yosef, como está escrito no Midrash Tanhumá, no livro do Midrash, no livro das parábolas da Torá, sobre a Parashá, o episódio conhecido como Tanhumá. E, aliás, que o emissário dos fiéis traz cura. Isso pode ser comparado com: pelas suas feridas fomos curados, conforme consta em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Então, o Rav, o grande Rav Gaon Vilna, o gênio divino, superdotado da cidade de Vilna, se bem me recordo, em Praga, Vilna, uma cidade de Praga, na Europa, no leste da Europa, nos explica, o Gaon Vilna, que o Mashiach, o Messias, Ben Yosef, a primeira vinda do Messias, é aquela que está citada no capítulo de Isaías 53, capítulo 53 do livro de Isaías, que muitos que estão acometidos de Tzaraat, ou de Kelipá, de Kelipot, de cascas de impureza, da comunidade de Arudá, da comunidade de Benjamim, da comunidade de Levi, afirmam categoricamente que a passagem de Isaías capítulo 53 não é sobre Messias. Muitos formados verdadeiramente como rabinos, mas não comandam sinagoga nenhuma, não administram sinagogas nenhuma, apenas na internet, apenas promovendo cursos com valores em reais ou em dólares, dizendo que Isaías capítulo 53 não é sobre Messias. Rabinos tardios, rabinos modernos, quando grandes rabinos comentaristas da Torá, comentaristas do Talmud, afirmam que Isaías capítulo 53 é sobre o Messias, sobre o Mashiach Ben Yosef. Exatamente como o rabino Gaon Vilna. Jeremias capítulo 31, Jeremias capítulo 30, versículo 17, nós temos o seguinte, abre aspas: Sião, eu te curarei de tuas feridas. Agora vem a explicação do rabino. A cura de Sião está em conexão, na linearidade do Mashiach Ben Yosef, da primeira vinda do Messias, como na frase, um emissário dos fiéis traz cura, que é citado acima, que foi citado agora há pouco. Da mesma forma, quem cura todas as doenças, conforme está escrito em Salmos capítulo 103, versículo 3, que redime a tua vida da cova, Salmos capítulo 103, versículo 4,
Da mesma forma, encontramos o versículo, Salmos capítulo 107, versículo 20. E ali a gematria, o cálculo gramático é 897. Abre aspas. Ele enviaria a sua palavra e nos curaria. Isso é dito sobre o Messias, filho de José, ou seja, sobre a primeira vinda do Messias. E a gematria desse texto é o valor numérico 197. Então nós temos aqui todas as evidências. 897. 897. Nós temos aqui uma sequência de evidências registradas no livro Kol HaTor, do Rabino Gaon Vilna. Explicações, esclarecimentos extremamente profundos e terríveis sobre Mashiach ben Yosef, que estão ligados a Parashá Tazria Metzorah, ou seja, sobre a questão de infâmia, difamação, injúria, perjuro, falsas notícias, as pessoas que têm o costume de produzir infâmia, difamação, injúria, falsas notícias, falsos conhecimentos, e aliás, principalmente sobre o Messias, na verdade, elas estão acometidas de uma kelipá, ou de kelipot, de cascas de impureza, que as impedem de reconhecer a verdadeira identidade do Messias, assim como aconteceu na vida de José, filho de Jacó. Os muitos pecados, através de uma fala mentirosa, de um discurso mentiroso, de uma boca mentirosa, leva a pessoa à cegueira espiritual, a cegueira sobrenatural, de não reconhecer nem mesmo o verdadeiro Messias, a sua verdadeira identidade, suas verdadeiras características. E você pode comprovar, averiguar essas informações no livro Kol HaTor, no site da sefaria.com, 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 website. É um site disponível no Google, é a maior biblioteca digital do mundo. A maior biblioteca digital judaica do mundo é a sefaria.com. Sefaria.com em português. Ok? E agora, continuando, pessoal, endossando todo o conteúdo, nós temos explicações terríveis também no Talmud sobre o Mashiach, sobre o Messias, na mesma linearidade que estudamos até agora, sobre a Parashá Tazria e Metzorah, que nós estamos estudando agora. O Messias também é considerado um leproso. Ele é considerado alguém também com Tzaraat, alguém com enfermidade espiritual, a enfermidade sobrenatural da Tzaraat. E alguém poderia dizer assim, olha, mas até agora nós estudamos que essa enfermidade sobrenatural, ela acomete pessoas cuja língua é maledicente, a língua é perversa. Como é que o Messias, sendo ele bom, sendo ele o servo sofredor, sendo ele um arauto, um mensageiro, o maior mensageiro do Eterno nesse mundo, pode estar sendo acometido de lepra? A lepra do Mashiach é no sentido de que ele é rejeitado. É no sentido da rejeição que ele enfrenta diante dos seus irmãos. E nós vamos compreender isso de maneira clara através do livro Talmud, que é a literatura fonte da Rabbanut, a literatura fonte, a literatura de investigações da Torá da comunidade rabínica. E lá no Talmud consta o seguinte, prestem atenção. Rav Yoshua ben Levi, o rabino Josué, filho de Levi, encontrou certa vez o profeta Elias, que, aliás, para quem não sabe, para quem esqueceu, o profeta Elias não morreu. Então esse rabino, chamado Josué, filho de Levi, certa vez encontrou, nessa parábola, encontrou o profeta Elias, que estava parado na entrada da caverna funerária do rabino Shimon bar Yochai, do rabino Simão, filho de Yochai. Então esse rabino, Josué, filho de Levi, estava meditando, estava refletindo dentro de uma caverna funerária do rabino Simão, filho de Yochai. E ele encontrou o profeta Elias. O rabino Yehoshua ben Levi, o rabino Josué, filho de Levi, falou para o profeta Elias: terei o privilégio de participar do mundo vindouro, do Lam Rabá, do paraíso,
ou seja, na ressurreição dos mortos, o profeta Elias lhe respondeu: se esse mestre, o santo bendito seja ele, assim desejar, ou seja, falando sobre o Eterno, se o Ribono Shel Olam, bendito seja, assim decretou, ou seja, você para a parte. O Rabino Yehoshua ben Levi respondeu: dois eu vi, Elias e eu, e a voz de três eu ouvi, pois a presença divina também estava lá. E foi em referência a ele que Elias disse: se esse mestre assim desejar. O Rabino Josué, filho de Levi, disse a Elias: quando virá o Mashiach? Quando virá o Messias? E quando a gente fala assim, quando virá o Messias, nós sempre fazemos referência ao Messias total, o Messias a nível total, né? Ou seja, o Messias filho de Davi, que é o Messias rei. Todos esperavam, todos esperam o Messias que traz a resolução total do mundo, que traz a solução total do mundo, e não parcial. E o Rabino Josué, filho de Levi, nessa ocasião, lá no passado, no final do primeiro século para o segundo século, ele perguntou isso: quando é que o Messias vai resolver a situação por inteiro? Ou seja, o Messias filho de Davi. E aí o profeta Elias respondeu: vai perguntar, então. Pergunte a ele você mesmo. O Rabino Josué, filho de Levi, perguntou: aonde ele está estabelecido? Aonde ele reside? Aonde ele mora? Aí o profeta Elias respondeu: ele está estabelecido, ele está assentado na entrada da cidade de Roma. Pessoal, isso aqui é o Talmud. O Messias está à entrada da cidade de Roma, ou seja, na cidade dos inimigos, do povo inimigo que oprimiu Israel por séculos. O Rabino Josué, filho de Levi, perguntou ao profeta Elias, né, totalmente chocado: como é que o nosso líder, o nosso rei, está na entrada da cidade dos inimigos? O que ele está fazendo lá? O Rabino Josué ben Levi, filho de Levi, chocado, perguntou ao profeta Elias: e qual é o seu sinal? Quais são as suas características de identificação através do qual eu posso reconhecê-lo? Agora, olha só, pessoal. O profeta Elias respondeu: ele está sentado, ou seja, estabelecido, entre os pobres que sofrem de tzaraat, de lepra. Ele está assentado, estabelecido entre os pobres que sofrem de lepra, os leprosos. E todos esses leprosos desatam as suas ataduras, ou seja, retiram as suas ataduras e amarram novamente as suas ataduras de uma vez só. Na hora de cuidar das suas feridas, eles desatam e amarram as ataduras de uma só vez. Mas o Messias, que está entre eles, lá na cidade de Roma, o Messias desamarra uma atadura e amarra uma atadura de cada vez. Então, é um processo meticuloso, um processo detalhado, é um processo paulatino, gradativo, de cuidar das suas feridas. Revelação e ocultação. Exatamente. Se revela e se oculta. Se revela e se oculta. Ele tira as ataduras, uma por vez, gradativamente, e depois coloca novamente. Ele diz: talvez eu seja necessário para servir e realizar a redenção. Portanto, nunca vou amarrar mais de um curativo, para não me atrasar. Diz o Messias. Essa foi a dica, essa foi a explicação, essa foi o esclarecimento do rabino, aliás, do profeta Elias, para o rabino Josué, filho de Levi. O Messias faz isso, retira e amarra as ataduras gradativamente, uma por vez. E ele fala isso: olha, talvez eu seja necessário para servir e realizar a redenção. Portanto, nunca vou amarrar mais de um curativo, para não me atrasar, ou seja, para não vir depois da época determinada pelo Eterno, ou seja, o Ketz, a data demarcada. O rabino Josué, filho de Levi, foi até o Messias, então ele viajou de Israel lá para Roma.
Mashiach, ele disse ao Messias: saudações a ti, meu rabino, meu professor. E o Messias disse-lhe: saudações para Levi, filho de Levi. O rabino Josué, filho de Levi, lhe disse: quando o Senhor virá, ó mestre? E o Messias lhe disse: hoje. O Messias respondeu a ele: hoje. Então, meus amigos, é necessário aqui uma pausa. O rabino encontrou o Messias. E ele não estava glorificado, não estava no trono de Israel, ele não estava coroado, ele não estava trazendo redenção ao mundo. Ao contrário, era um leproso. Era um leproso, um rejeitado, a parte da sociedade, vivendo e convivendo no país dos inimigos. Num estágio enfermo, num estágio de fragilidade. Ele foi encontrado, essa já é a sua primeira vinda. Não é glorificado como Messias, filho de Davi, ou seja, o Messias rei, trazendo a solução total. Não. É um processo. É uma missão cumprida parcialmente. Então o Messias lhe respondeu: quando é que eu vou voltar? Quando é que eu vou surgir? Quando é que eu vou aparecer novamente? O rabino perguntou a ele: quando é que o Senhor virá? Ele já está ali. Não na cidade de Israel, mas nas nações. Está exilado em Roma. Quando é que eu vou vir? Ele disse: eu vou vir hoje. Algum tempo depois, o rabino Josué, filho de Levi, veio até Elias. E Elias lhe disse: o que o Messias lhe disse? E o rabino Josué respondeu a Elias, o profeta, que o Messias disse o seguinte: saudações, ou seja, shalom. Shalom para você. Shalom aleichem. Shalom para você, filho de Levi. Elias, o profeta, lhe disse: ele garantiu assim que você e seu pai entrarão no mundo vindouro, com essas palavras, pois ele o cumprimentou com shalom. Ou seja, ele não lhe rejeitou, não tratou você de maneira áspera. O rabino Josué, filho de Levi, disse ao profeta Elias: o Messias mentiu para mim quando me disse: vem hoje, e ele não veio. Aí o profeta Elias respondeu que isso é o que disse a você. Aí o profeta Elias explicou: ele disse que virá hoje, se ouvires a sua voz, conforme está em Salmos 95, 7. Então, quando o rabino Josué perguntou ao Messias quando ele viria, ele disse hoje, e ele não veio, o rabino Josué ficou revoltado, porque passou um tempo. Em outras passagens do Midrash, em outras passagens rabínicas, diz que o rabino Josué, ele espalhou para toda Israel, para todo Israel, a notícia. Aí passou o primeiro dia, segundo, terceiro, ele passou vergonha. Todo mundo falou para ele: você disse que ele ia vir, ele não veio. Por isso ele estava revoltado. E aí, quando ele encontrou o profeta Elias, ele respondeu, ele falou: olha, ele mentiu para mim, o Messias mentiu para mim. E aí, o profeta Elias explicou para ele: olha, quando ele falou que viria hoje, ele falou: hoje, se você ouvir a sua voz, ou seja, é condicional. Se vocês ouvirem a voz do Messias, reconhecerem a sua voz, se Israel reconhecer a sua voz, conforme está no Salmo 95, versículo 7, então ele vem imediatamente. O que é reconhecer a voz do Messias? Desse rejeitado Messias, desse Messias leproso de Isaías 53, desse servo sofredor. O Messias, ele mesmo nos ensinou lá nas Besorotovot, lá nas boas novas, nas boas notícias. Ele falou: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. E que voz é essa? Ele está falando no sentido estético, no sentido de que ele tem uma voz bonita, uma voz de Cid Moreira. Ele fala: shalom, meus irmãos. Shalom, minhas ovelhas. É isso? Que você pega um Spotify, você pega um aplicativo, vai no
YouTube, ali você ouve a voz dele. No rádio, você olha para o céu e sai um som das nuvens dizendo Shalom. É isso? O que significa ouvir a sua voz? Ouvir a sua voz significa ouvir a sua instrução da Torá. Ouvir os seus ensinamentos da lei. Eu vim para cumprir a Torá, conforme ele nos ensinou, conforme ele relatou aos Perushim, aos Tzedukim, aos Sefarim, aos escribas, aos Soferim, aos fariseus e aos saduceus. Ele disse: não pensem vocês que eu vim para anular a lei, para anular a Torá. Eu vim para confirmar, eu vim praticar a Torá, os mandamentos. Pode passar céus e terra, mas nenhuma palavra, nenhuma letra, pequena ou grande, da Torá passarão. Então, as ovelhas que pertencem ao Messias, leproso, rejeitado, não escarnecem dele, não zombam dele, não olham para ele como um líder de idolatria, alguém que perpetua, que dissemina idolatrias, como fez Jeroboão, que pecou e fez Israel pecar. Não. O Messias sofre, mas ele nos ensina a Torá como ela é. E ele é extremamente exigente no ensinamento da Torá, como nenhum outro, a ponto de dizer que uma pessoa que não observa a Torá e ensina aos outros a não observarem a Torá é chamado de inferior no reino dos céus. Alguém que observa os mandamentos e ensina aos outros a viver da mesma forma é chamado de superior no reino dos céus, uma pessoa elevada. E uma pessoa que desencaminha os pequeninos é melhor que tivesse colocado uma corda no pescoço, amarrado numa pedra e se jogado, ou seja, um suicídio. Era melhor que tivesse tirado a própria vida do que desencaminhar as ovelhas de Israel, os pequeninos, os que padecem. Ao ponto, na sua exigência de dizer que é melhor uma pessoa entrar sem o olho ou sem a mão no reino dos céus do que ter o corpo inteiro e perecer no Gehinnom, no local de sofrimento, ou seja, no inferno. Esse é o Mashiach, Yeshua ben Yosef, a sua primeira vinda, aqui no Talmud. Qual foi outro rabino, qual foi outro personagem do nosso povo que carrega essas mesmas características, detalhadamente, uma por uma, sem escapar nenhuma? Somente um, Yeshua ben Yosef. Isso. E o principal, o mais agravante, escritores, autores de livros, mestres, que escreveram sobre isso em épocas diferentes, em locais diferentes e nem se conheciam, tratando do mesmo personagem sem sequer esses autores terem se conhecido. Ou seja, esses sábios, esses rabinos, esses mestres que escreveram sobre o Messias viveram em épocas diferentes. Eles não combinaram essas explicações. Eles não combinaram em escrever esses livros, esses estudos. Viveram em épocas diferentes, em locais diferentes e até idiomas diferentes. O Gaon viu aqui, se bem me recordo, da cidade de Praga. Não falando o ivri, o hebraico, no sentido normativo, no dia a dia. Não era o seu idioma fluente de conversar em hebraico com as pessoas, uma vez que ele vivia no Ocidente. Então olha quantas coisas terríveis, extremamente elevadas que nós aprendemos até aqui. Vamos agora ao último comentário, e aí eu passo a palavra para o nosso Javier Juliano, que encontra-se no Rumash Gutnick. Olha só, hein? No Rumash Gutnick, página 111. Olha só o que consta lá, página 111 do Rumash. Eu peço que vocês me cobrem, que vocês me lembrem que eu coloque o print da página 111 do Rumash Gutnick para que vocês possam comprovar, averiguar a referência. Na seção Faíscas da Hassidut, Faíscas de Hassidut, página 111, nós temos o seguinte: o Talmud descreve Mashiach como ele existe durante o estado do exílio. Então, o Mashiach está em atividade durante o estado de exílio, ou seja, o estado em que o nosso povo está espalhado por todas as nações, esperando para redimir o povo. Como um judeu afligido por Tzarat,
como um judeu afligido por lepra espiritual, lepra sobrenatural. Isso está no Tratado de Sanhedrin 98b. Pois enquanto o Mashiach, o Messias, ele próprio, é um indivíduo totalmente puro e específico, definido, santo, não obstante, ele suporta o sofrimento do povo judeu, do povo de Israel, dentro do exílio. Está aqui na página 111. Como esses difamadores, esses mentirosos, produzindo fake news, falsas notícias, mentiras sobre o Messias, têm a coragem de dizer que nos textos clássicos, nas obras clássicas da Rabanut, da comunidade rabínica, dizer que o Messias não é interpretado sendo ele Isaías capítulo 53. O personagem de Isaías 53 é mentira. Não deem ouvidos a eles. E continua o texto. Na verdade, ele aguentou nossa doença e suportou nossas dores. E ainda assim nós fazemos com que ele seja ferido, golpeado por Deus e afligido, conforme Isaías, Isaías 53, versículo 4, citado pelo Talmud, e outros textos semelhantes a esses. Fecha parênteses. Ponto continuativo. A purificação ritual do sofredor de Tzaraat, da doença, da enfermidade sobrenatural que nós lemos em nossa parashá de hoje, alude, então, à redenção final e verdadeira, quando Mashiach tirará o povo de Israel do exílio. Ponto final. Disso nós podemos aprender 2 pontos. Primeiro, Mashiach, o Messias, não é uma pessoa que chegará espontaneamente com a redenção. Então ele não chega primeiro com a redenção. A sua primeira vinda foi exatamente assim como foi profetizado, assim como é estudado pela Rabanut. Não está glorificado num cavalo, um rei, com espada, cetro de ferro, governando todas as nações. Não foi assim. Ao contrário, ele se encontra no exílio junto com o povo de Israel e os ajuda a suportar as dificuldades e tristezas. As dificuldades e as tristezas que nós enfrentamos nesse mundo, principalmente nesses últimos episódios finais. Faíscas da Hassidut, página 111. A Parashat Tazriah, a Parashat da semana passada, contém as leis sobre a aflição de Tzaraat, da doença sobrenatural, em uma alusão, fazendo referência ao exílio. Por outro lado, a Parashat Metzorah, a Parashat de hoje, contém as leis de purificação ritual de Tzaraat, da doença sobrenatural, dessa lepra sobrenatural que o Eterno nos livre, aludindo à redenção. O fato de essas duas parashot, dessas duas porções da Torá, da semana passada e de hoje, serem usualmente lidas juntas, nos ensina que nós não deveremos, nos ensina que nós não deveríamos compreender o exílio e a redenção como 2 eventos separados, sequenciais. Cada mitzvah que nós observamos no exílio deve ser infundida ativamente com conhecimento de que é um ato que acelera a redenção. Terceiro ponto, em gerações anteriores, nossa parashá não era chamada de Metzorah, mas de Zod Tihyeh, que significa, do hebraico, esta será a lei. Mas, entretanto, porém, mais recentemente, esse nome foi rejeitado pelo costume judaico. A razão interior para essa mudança é que o povo de Israel se tornou mais atento, pelo menos subconscientemente, pelo menos a nível do subconsciente, para o fato de que a vinda do Mashiach, a vinda do Messias, ou seja, Messias, filho de Davi, a sua segunda vinda, está próxima. E, portanto, é impróprio referir-se a essa parashá que alude à vinda do Mashiach ben Davi, ou seja, a sua segunda vinda, no tempo futuro. Último aspecto aqui citado, a purificação ritual do sofredor de Tzaraat, da lepra sobrenatural, se dá por meio das leis da Torá. Abre aspas. Essa será a lei, ou seja, literalmente da Torá, do sofredor de Tzaraat, do sofredor da doença sobrenatural. Assim, um dos modos mais efetivos para acelerar a vinda do Messias é estudar o conceito do Messias e da redenção como descritos na Torá oral e escrita. Esse comentário está baseado em Likutei Sirot, volume 7, página 103 e 4, volume 22, página 76 até 77, Sihat Shabbat Parashat Tazriah Metzorah, que foi escrita no ano 5751. Também ver, estudar, dar uma olhada em Likutei Sirot,
volume 37, página 33. Então, meus amigos, Rumash Gutnick, trazendo abertamente profundidades terríveis, gigantes, imensas, sobre o Messias, sobre o Mashiach, sobre a sua identidade, suas características, detalhes preciosíssimos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, deixo a palavra com o nosso Javier Juliano nos trechos do Tanar e do Midrash. É com você, Juliano. Obrigado, Will. Vamos agora, Javerim, à quarta e última parte do nosso estudo, logo após a conclusão. Como a gente citou, exílio, não podemos esquecer que um dia o Mashiach Yeshua nos disse que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para quem não sabe ou para quem esqueceu, exílio é a diáspora, a galut, ou seja, as 10 casas que estão dispersas, espalhadas pelo mundo. E, conforme a ocasião de Pessah, é necessário falar que nenhuma unha vai ficar para trás. E Ezequiel 34, monta o panorama, o cenário, o modus operandi do Eterno em relação ao resgate dessas ovelhas. Não deixe de conferir Ezequiel capítulo 34. Continuando o nosso estudo, voltando ao tema, ao versículo base, que informamos lá no início da Parashá Metzorah, vamos ler agora algumas questões sobre Doeg. Mas antes, vamos nos aprofundar dentro do Tanar com versículos sobre o tema. Provérbios 6, Mishlei, capítulo 6, verso 16. Há 6 atitudes que o Eterno odeia e 7 atitudes que ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. E por último, a testemunha falsa que espalha difamações e, por último, aquele que provoca contenda entre irmãos. Terlim 24, verso 3. Salmos 24, verso 3. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu distinto, no seu específico, no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, e não se entrega à mentira, e nem age com falsidade. Este sim receberá do Eterno, o Senhor nosso Deus, a bênção. E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. E estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face, como Yaakov, como Jacó, ó Deus. Diz o Midrash sobre isto: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Voltando agora para o nosso tema base, nosso versículo básico relacionado a Parashá. A vida de Doeg foi encurtada e ele morreu na idade de 35 anos. Segundo o princípio, isso está em Terlim, Salmos capítulo 55, 24. Os homens sangrentos e mentirosos não viviam mais da metade do que lhes corresponde. Devido que a duração da vida humana se estima de 70 anos, se deduz que os assassinos e os homens que enganam não deveriam viver sequer até os 55, ou seja, até a metade da duração de uma vida. De modo que Doeg ensinava aos seus alunos, o Eterno enviou 3 malahim, 3 anjos de vingança. O primeiro fez com que sua memória o traísse. Primeiro ensinou aos seus estudantes que um determinado objeto era tahor, ou seja, puro, e logo se contradisse, e disse que era tamé, impuro. Seus ensinamentos foram cada vez mais confusos, e por isso lhe ordenaram que deixasse o Beit HaMikdash, o templo de Jerusalém, de maneira que ele se recusou. Finalmente, então, seus estudantes ataram seus pés com uma corda, e eles o amarraram e o tiraram à força. O segundo Malach, anjo, queimou a alma de Doeg, os níveis de consciência de Doeg, e as condenou a uma morte eterna. Doeg está na lista dos que não têm nenhuma porção no Olam Rabá, ou seja, no mundo vindouro. E o terceiro Malach espalhou as cinzas dos seus restos terrenos entre os Batei Kinisiot e os Batei Midrashot, sinagogas, e as colocou debaixo dos pés dos Talmidei Chachamim, que estavam ali sentados, ou seja, os discípulos, os alunos dos sábios. Continuando, devido às suas habilidades incomuns, Doeg pode ser grandioso. Não obstante, perdeu a sua vida, tanto neste mundo, no Olam Hazé, como no mundo vindouro, por causa do seu hábito de falar Lashon Hará, perjuro, injúria, infâmia, etc. Lembrando, amigos, que Doeg era edomita. 4 pessoas foram confinadas, presas no Guerrenon, no inferno, devido às suas línguas mal intencionadas. O primeiro foi o falso profeta Balaão, que superou a todos os demais no que concerne à difamação. Doeg, segundo, falamos anteriormente. Gehazi, ou seja, Geazi, o servo de Eliseu, que profanou o nome do Eterno ao dar uma informação falsa a Naaman, que consistia em que Eliseu o havia enviado para que aceitasse o pagamento,
segundo se relatou na Parashá Tazriá, segundo conversamos na Parashá passada. No capítulo Os Pecados que Provocam Tzaraat. Ahitofel, ou seja, Aitofel. Aitofel nunca conheceu Doeg, devido ao fato que ele viveu depois de Doeg. Não obstante, ambos tinham muito em comum. Ahitofel também era muito inteligente e sabia muito da Torá. Foi designado chefe do Sanhedrin, o Sinédrio, e conselheiro de David. Seus conselhos brilhantes eram considerados assim como os do Urim e Tumim, brilhantes como os do Urim e Tumim, de modo que ele mostrava uma fachada falsa em seu coração e depreciava a Torá. E ele fez mau uso de todo o seu conhecimento, pois decidiu dar maus conselhos, e como resultado disso, perdeu sua parte no Olam Rabá, no mundo vindouro, e faleceu por asfixia, quando ainda era um homem jovem. Isso pode ser verificado em Shemuel Beit, ou seja, 2 Samuel, capítulo 17. A fonte é o El Midrash disse. As Ketuvim Netzarim, ou seja, os escritos nazarenos, nos dizem, em Matitiahu, capítulo 5:36, e não jureis por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Yaakov, Tiago, capítulo 5, verso 12. Contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, que seja sim, quando não, não. Procedei assim para que não cairdes em condenação. E o Mashiach Yeshua, Mateus capítulo 9, verso 35. E o Mashiach Yeshua ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, nas Kehilot, pregando as boas novas, as Besorot Tovot, do reino do Malchut HaElohim, e curando todas as enfermidades e doenças. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Prega a palavra, insiste a tempo e a fora de tempo. Aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o distinto, específico, santo ensino. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Colossenses capítulo 3, verso 8. Mas agora livrai-vos de tudo isto, da raiva, do ódio, da maldade, da difamação e de palavras indecentes do falar. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vós vos revestides do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. 2 Coríntios capítulo 4, verso 1. Portanto, tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi otorgada, não desanimemos. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas, por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos à consciência de todas as pessoas perante Deus. Vamos agora, amigos, à conclusão do nosso estudo. Eu vou iniciar e o nosso Raver William vai complementar. Essa parashá de hoje, ela está intimamente ligada à parashá Shemot, que foi transmitida aqui no Spotify também, cujo título é Onde Mora o Mashiach e Por que Ele Habita Lá. Não deixe de conferir esta parashá, porque ela vai enriquecer tudo que foi dito hoje também. Continuando, em relação à nossa conclusão, existe um texto, amigos, em Yeshayahu, Isaías, capítulo 34, 10, onde lemos: E esse julgamento sobre Edom jamais terá fim, e sua fumaça subirá para sempre. A terra ficará deserta de geração em geração, e ninguém voltará a habitar nela. É dito também, amigos, que Edom é o povo contra quem o Eterno está continuamente, perpetuamente irado. Por quê? Porque Edom é um ímpeto, é um comportamento. Edom representa um arquétipo de ação em relação ao povo de Israel. Se observarmos na Escritura, em Yeshayahu, Isaías, capítulo 34, nós observamos o comportamento de Edom em relação a Israel. Há um versículo em Yeshayahu, Isaías capítulo 34, verso 12, onde se lê: E eles chamarão o reino os seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa alguma. Continuando em relação à nossa conclusão, foi mencionado na parashá de hoje o Malar de Edom. Qual é a ação, qual é o objetivo, qual é a agenda do Malar de Edom? O Malar de Edom, ele tem como missão principal trazer para os seus seguidores, para os seus adeptos, uma Torá invertida, conhecimentos invertidos a respeito do Eterno e a respeito do Mashiach. E não se espantem, até mesmo pessoas que se dizem da casa de Israel, da casa de Judá,
que pensam estar ligadas à Torá podem estar debaixo da influência do Malar de Edom. Se observarmos os eventos do primeiro século, a gente observa que o desafio dos emissários Netzarim, ou seja, dos emissários nazarenos, era manter a mensagem da Torá inalterada. Em diversas cartas, em diversos momentos das Besorot Tovot, das Boas Novas, é possível observar instruções sendo direcionadas a um determinado contingente que estava tendo um problema aqui e ali a respeito da interpretação da Torá. E nessas cartas é possível identificar já naquele período, há mais de 2000 anos atrás, pessoas mais intencionadas, cuja agenda estava debaixo da influência do Malar de Edom, que é subverter, perverter as palavras da Torá. Conforme foi dito, pessoas que faziam isso para sua própria condenação. Existia uma visão greco-romana, helênica, idólatra a respeito dos eleitos, a respeito de Am Israel, a respeito da soberania divina. E a todo momento, os Talmidim, Yeshua, os emissários, combatiam essas visões de que o povo de Israel foi rejeitado, de que o plano do Eterno não deu certo, de que sua palavra falhou. Em diversos momentos dos escritos nazarenos, das Boas Novas, nós vemos esse esforço em conjunto. A todo momento era necessário lembrar o que estava ocorrendo ali. E da mesma forma, essa influência a respeito da Torá, essa influência negativa que o Malar, o anjo de Esaú, o anjo de Edom, ele nos traz, a todo momento ela se faz presente. Tal qual como ocorreu no primeiro século, também ocorre hoje. É muito fácil, é muito acessível você verificar determinado contingente, determinado grupo, falando mal da figura do Mashiach. O Mashiach de Edom, o Mashiach de Roma. Mas quantas vezes você já viu esses rabinos citarem um conceito de Mashiach ben Yosef? Quantas vezes você já viu, já presenciou uma abordagem abrangente, linear, metodológica, dentro da própria tradição, dentro da própria cultura chamada judaica, ou seja, a cultura da Torá? O Malar de Edom, ele transforma um falador, um coach, num verdadeiro aparente sábio da Torá. E o que esse personagem faz? Ele instrumentaliza a debilidade, a fraqueza intelectual, a falta de ânimo das pessoas em relação a se aprofundarem em um assunto. Infelizmente, esse é um formato da modernidade, terceirizar a nossa responsabilidade na busca de conhecimentos. Então, diversas vezes, através dos anos que a Kehillat Shemini traz os assuntos, nós ouvimos a expressão, mas o rabino fulano de tal falou. Mas o grupo tal falou que Yeshayahu 53 não se refere ao Mashiach. Tudo bem, problema nenhum. Que discuta com o Rebbe, de Lubavitcher. Que discuta com o Gaon de Vilna. Que discuta com inúmeras tradições, inúmeras percepções da própria tradição da Torá, da própria dita cultura judaica. Então, todo o esforço da Kehillat Shemini Israel se constitui, se viabiliza neste sentido. Onde estão as fontes? Será que é da maneira que nos contaram? Será que não estão nos omitindo algo? Será que eu não estou ouvindo um coach travestido de rabino? Há diversas passagens no Tanar, nas Escrituras, onde essa operação ela é descrita. Salmo 69, 23, por exemplo. Que se lhe escureçam os olhos para que de fato não possam ver. Faz-lhes tremer o corpo sem que haja como cessar. Ou ainda, Yeshayahu, Isaías capítulo 6, verso 10. Embota o coração desse povo, torna nublado, torna essa gente incapaz de escutar os seus ouvidos, com seus ouvidos, e tapa-lhe os olhos. Que essas pessoas não enxerguem com seus olhos e não consigam ouvir mediante os ouvidos e não possam entender com o coração, a fim de que não recebam a conversão ao Eterno e a fim de que não se tornem sãos. Então, conforme lemos, a Tzaraat, ela vem das dimensões celestiais, dimensões transcendentais. E muitas pessoas, por não conseguirem conter isto em seus recipientes, em seus corpos, nas suas mentes, acabam transformando a questão divina da Tzaraat
em algo nocivo para ela e para os próximos. Há uma seção no site do Rabat chamada Likutei Sichot. Antes de encerrar aqui a minha parte da conclusão, que é necessário que leiamos para que o conhecimento se consolide, se cristalize em nossas mentes. O nome do artigo é Likutei Sichot, A Sabedoria e Lições do Rebbe de Abençoada Memória, por Lechiel Moscovitch, volume 32. A porção da Torá trata de manchas traduzidas como lepra, de maneira equivocada. Com relação às leis sobre as manchas que se propagam na pele, é muito interessante e difícil de se compreender. Algo muito interessante e difícil de se compreender. Se em algum corpo surge uma mancha de tsaraat, como set ou baheret, manchas em tom claro ou escuro, ou pelo de cor branca, a pessoa está impura. Entretanto, caso essa mancha cubra todo o seu corpo e toda a sua pele, estejam brancos, por exemplo, a pessoa está pura. Por que então, se a mancha se propaga apenas em uma parte do corpo, torna o indivíduo impuro? Porém, caso o cubra por completo, ele está puro. Para essa pergunta existem duas respostas. Gezerat Hakatuv, decisão da Torá. Ou seja, mesmo que de acordo com a lógica não faz sentido e a pessoa deveria estar totalmente impura, Deus decidiu que ela está pura. Podemos argumentar que, na verdade, há lógica por trás disso, pois caso a mancha só se propague em uma parte do corpo, certamente é uma enfermidade. Entretanto, caso cubra toda a pele, pode ser algo natural no corpo da pessoa, e não exatamente uma mancha, não exatamente algo maligno vindo das regiões transcendentais. A Guemará relaciona isto com a Geulah, com a redenção. Manchas simbolizam pecados e transgressões, e a Guemará diz que o Mashiach somente chegará quando todos os governos e reinados se voltarem contra o povo de Israel. E este será o sinal de que a redenção está próxima, como consta no Passuk, no versículo. Se tudo ficar branco, ou seja, contra todos nós, estará puro, ou seja, a redenção virá. E novamente surge a questão, como pode ser que nos tempos mais obscuros, onde o mal, o adverso, aparentemente prevalece, e o nosso nível espiritual transcendental é tão baixo, seja este justamente o momento da chegada do Mashiach? E para isso temos também duas respostas. Não há lógica, mas assim a vontade de Deus, Gezerat Hakatuv. Justamente no momento em que não estivermos fazendo por onde, Ele nos mostrará sua bondade e irá nos redimir. Podemos também observar que a situação por um outro prisma. Quando o mal se difunde e se expande por todo o mundo, não é uma simples prevalência, pois caso fosse, todavia haveriam menos resquícios do bem. O fato do mal estar aparentemente absoluto significa que já não há espaço para o bem. E este será um sinal de que Deus está separando o bem do mal, pois para depois eliminar o que não presta, purificando assim o mundo e o preparando para a chegada de Mashiach, que será ainda hoje, se Deus permitir. Então, amigos, que o Eterno nos ajude nesse sentido, que Ele nos ensine a trabalhar para apressar a vinda de Mashiach. E o cenário atual é esse, as pessoas estão cada vez mais se definindo, quer seja demonstrando que são pró-Torá, pró-Eterno, pró-povo de Israel, quer seja o inverso, que não são pró-Torá, que querem mais que o povo de Israel suma, desapareça da face da terra. A incidência desse tipo de comentário nas redes sociais é cada vez maior, basta observar, tendo em vista a dinâmica dos conflitos. Porém, isso tudo são prenúncios do fim, prenúncios da Geulah, da redenção. E por que então somos visitados com redenção justamente no momento que aparentemente não merecemos ou não fizemos por onde? Por causa da soberania divina. O Eterno não espera, o Eterno, ele não aguarda nenhum parâmetro, nenhuma suposta decisão da humanidade para agir. Não existe mérito segundo a Torá. Tudo vem do Eterno pela sua misericórdia. A própria Escritura nos diz, por que isso? Para que ninguém se glorie pelas suas obras. Então tudo vem das mãos do planejamento, da execução do Eterno. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele vem o querer e o efetuar. Will, pode encerrar? Baruch Hashem, Bemet é verdade, Juliano. Finalizando, nós precisamos salientar aqui no final como as evidências que foram citadas nos Ketuvim Nitzarim, nos textos nazarenas. O Mashiach passava em todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas, preparando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ou seja, o Mashiach, no seu proceder normativo, contínuo, durante toda a sua vida, a sua jornada, os seus passos, foram citando referências, livros, os autores,
o Mashiach sempre citou as referências textuais. Sempre se preocupou como um bom rabino, um bom mestre da Torá, citar as referências e não simplesmente trazer conhecimentos, ou, entre aspas, conhecimentos ocultos, conhecimentos que estão restritos à imaginação da própria pessoa, mas conhecida popularmente como informações cuja referência é vozes na minha cabeça. Vozes da minha cabeça. Essa não era a metodologia do Mashiach. O Mashiach, Yeshua ben Yosef, principalmente ele, deu exemplo. Por isso, na Escritura Netzarim, nos textos nazarenos, nós temos o seguinte: nós devemos viver como ele viveu, andar como ele andou, ou seja, proceder como ele procedeu, viver, ou seja, o dia a dia, o cotidiano, a rotina, o comportamento que ele tinha. Estudando adequadamente a Torá, praticando adequadamente a Torá, disseminando o conhecimento da Torá conforme as referências. Então não adianta a pessoa chegar e falar assim: olha, eu estudo a Torá, eu tenho formação da Bíblia, eu sou um especialista na Bíblia, mas a pessoa não cita as referências, livro, capítulo, versículo, autor, contexto, não tem letramento nos originais, não possui conhecimento do hebraico, não possui endosso, o conhecimento de causa da cultura judaica, o aspecto histórico de cada contexto, de cada situação, de cada cenário, ali citado, registrado na Bíblia. E a pessoa passa a desenvolver ela própria, conforme a sua criatividade, as suas loucuras, os seus devaneios, a sua perturbação mental, interpretações ou supostas interpretações da Bíblia, baseadas em absolutamente nada. O Mashiach passava por todas as cidades e povoados, ensinando, instruindo nas sinagogas. Olha, só vai para a sinagoga ensinar rabinos. Não são pessoas qualquer, não são iletrados, não são ignorantes no sentido de pessoas que ignoram o conhecimento, o letramento, a gramática, não. Somente pessoas qualificadas podem passar o conhecimento da Torá, ensinando nas sinagogas. Sinagogas é um local para o estudo da Torá, para se tornar rabino. Não à toa o Doeg foi expulso. Pois não, Juliano? Não à toa o Doeg foi expulso do Beit HaMikdash. Exatamente. Exatamente. Então, o Mashiach mostrando que é necessária qualificação. Uma vez que o texto nos cita que ele ensinava nas sinagogas, só vai para a sinagoga os estudiosos da Torá, os que querem se formar rabinos, mestres da Torá. A necessidade de ser um mestre da Torá, de difundir a Torá, de ensinar a Torá, o manual do fabricante, o livro pelos quais, se vocês praticarem, vocês viverão, conforme está na Torá. Pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ou seja, isso é uma consequência do tipo de perfil, do tipo de pessoa, do tipo de comportamento que era o Mashiach. Ele personificou no ápice o que é um rabino, estudando adequadamente, praticando adequadamente e disseminando adequadamente a Torá, com tamanha elevação. Então não existe essa de dormir e de ter revelações, de buscar revelações escusas, que no fundo são apenas esquizofrenia. São apenas devaneios, são apenas loucuras de uma mente perturbada, de uma mente prejudicada, de uma psique totalmente destruída, inventando significados, sem referências, sem evidências, sem letramento, muito mal em português, que dirá em outro idioma. O Mashiach nos adverteu sobre essas coisas, o Rabino Paulo de igual modo. O Rabino Paulo, ele sai de bendita memória da mesma forma. Prega a palavra, insiste em tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Ou seja, a metodologia da Torá. Uma vez que só existia o Tanar. Os livros aos quais o Rabino se refere são os livros do que são chamados hoje de Velho Testamento, ou seja, a Torá, a lei, os profetas e os escritos. Era isso que estava disponível. Essa é o Tanar, essa é a Bíblia de fato. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o específico ensino. Ao contrário, sentirão coceira, uma incomodação dos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades, não conforme a Torá. As pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. O que é um mito?
mentira deslavada, do grego, mentira deslavada, mitos. Crendices. Onde estão as referências? Onde estão as evidências? Em lugar nenhum. Apenas loucura da cabeça desse tipo de pessoa. Então, pelo contrário, rejeitemos os procedimentos secretos, todo tipo e toda qualquer forma de ocultismo, de feitiçaria, porque tudo isso é avodazará, idolatria, e vergonhosos, que eles são dignos de vergonha. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos a consciência de todas as pessoas perante Deus. Então, meus amigos, nós temos aqui o final do nosso shiur, da nossa aula da Parashá de hoje. Grandes ensinamentos, graças ao Eterno, todas as evidências, todos os contextos, todos os livros, autores, capítulos e versículos, em sequência, organizadamente, dentro da metodologia adequada da Torá, disponível a todos de modo gratuito. Nós estamos realizando esse trabalho graças ao Eterno, na força do Eterno. Pedimos a vocês encarecidamente que, não em troca, mas que contribuam com esse estudo, no sentido de compromisso, estudando adequadamente as referências, vivendo adequadamente, para dar um bom testemunho às pessoas do que vocês têm aprendido aqui na nossa plataforma do Spotify, ou seja lá onde quer que você esteja acompanhando esse estudo, e semeando, difundindo, reverberando, compartilhando esse conhecimento com seus parentes, com seus amigos, de maneira adequada, conforme nós estudamos hoje. Nós também estamos numa campanha muito urgente, que é a campanha da estruturação da nossa sinagoga. Nós estamos buscando um local físico, uma casa para nós alugarmos aqui nas mediações da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Nós estamos buscando doações, fundos, finanças, para que nós possamos pagar o aluguel da sinagoga. Então pedimos a sua contribuição. O nosso Raveiro Juliano vai disponibilizar o link para a sua doação em Pix. É bastante rápido e prático para efetuar essa doação. Precisamos da sua ajuda. Beshem Yishmar Mashiach Ben Yosef. Que o Eterno abençoe a vida de todos. Beshem Yishmar Mashiach Ben Yosef. Finalizo aqui, Juliano. Shalom, shalom. Shalom, shalom, pessoal. Lehitraot. Para os que quiserem contribuir, basta procurar no site da Vaquinha Kehillat Shemin Israel, e lá vai estar o título Edificação da Kehillat Shemin Israel. Shalom, shalom, amigos.